Olá, pessoal! Nesse vídeo, eu e meus colegas vamos falar sobre a globalização e dar também a nossa opinião sobre ela. Bom, primeiro eu vou falar para vocês o que é a globalização e a sua origem. O que é globalização? A globalização é um processo de aprofundamento das relações econômicas, sociais, culturais e políticas entre os povos espalhados pelo mundo. A origem da globalização remonta ao século XV, durante o período mercantilista. Várias nações europeias lançaram-se ao mar em busca de novas terras e riquezas. Explicou o que é e suas origens, vou falar para vocês como a globalização evoluiu. O século XVIII caracterizou-se por um aumento ainda maior na força de trabalho entre os países e continentes, especialmente nas novas colônias europeias, na África e na Ásia. O homem europeu entrou em contato com povos de outros continentes e estabeleceu relações comerciais e culturais em níveis sem precedentes. No século XIX, com a invenção da eletricidade, das ferrovias e dos navios a vapor, a distância encurtaram e os produtos puderam chegar nos lugares mais remotos. Esse conjunto de transformações de ordem política e econômica intensificou-se sobretudo no final do século XX, com destaque no período pós-Segunda Guerra Mundial. Após o fim da União Soviética, o mundo já não estava mais dividido por uma barreira ideológica. Os países que pertenceram ao bloco comunista iriam adotar o liberalismo e o capitalismo como forma de governo e política econômica. Surge o neoliberalismo, que ganhará força em impulsionar o processo de globalização econômica. Vou falar para vocês as características da globalização e também falarei sobre seus principais atores e suas funções. Bom, as principais características são: integração social, econômica e política, união de mercado mundial, relações comerciais e financeiras, fortalecimento das relações internacionais, aumento da produção e do consumo de bens e serviços, avanços tecnológicos dos meios de comunicação, instantaneidade e velocidade das informações, por exemplo, via internet, surgimento de multinacionais e transnacionais, aumento da concorrência econômica e do nível de competição, surgimento dos blocos econômicos e desaparição das fronteiras comerciais, ampliação do uso de máquinas na execução de tarefas, crescimento da economia informal, valorização de mão de obra qualificada, privatização de empresas estatais. O seu principal ator é o Estado, que tem como função assinar acordos diplomáticos e administrar as moedas. Seu segundo principal ator são as organizações internacionais, que orientam regras internacionais, conhecido como direito internacional. O terceiro é o próprio indivíduo, que critica processos políticos e agentes de consumo. O quarto principal ator são as multinacionais, que produz 30% da riqueza mundial, e por último os blocos econômicos, que aumentam o fluxo de comércio. A globalização começou bem cedo no Brasil. Da mesma maneira que nos países colonizados por outros europeus, a globalização no Brasil tem início com a chegada dos portugueses no país. Isso porque começam as relações econômicas, sociais, culturais e políticas entre os povos que aqui viviam e os colonizadores. No entanto, foi somente no século XX que esse processo teve maior impacto na economia do Brasil. Destacam-se a implementação do neoliberalismo através do Plano Collor e as privatizações das empresas estatais. Além disso, a expansão das indústrias e das empresas multinacionais foram essenciais para reforçar o processo de globalização no país. A globalização espalhou as mais diversas culturas pelo mundo. Com a abertura de mercados, o consumidor, que passa a ser uma nova categoria de cidadão, tem acesso a produtos de qualidade importados a baixo custo. Esse processo contribui ainda mais para a universalização de acesso aos meios de comunicação pelo barateamento das tecnologias e dos métodos de produção. A globalização tem como seu ícone mais notável a internet, a mídia e a rede planetária de computadores. Ela tornou-se possível graças a entidades públicas e privadas,
envolvendo o governo e empresas privatizadas. Deste modo, a língua inglesa torna-se fundamental na internet, como uma forma rápida e totalmente nova para se relacionar com pessoas de outros países. Falando de tudo isso da globalização, o nosso grupo chegou a gente chegou a uma opinião sobre a globalização de que ela é boa e ruim ao mesmo tempo. Boa porque ela facilita o fluxo de capitais e de informações mediante as inovações, né, que aconteceram nas telecomunicações e nas tecnologias. E com isso, isso acaba meio que facilitando a vida das pessoas e das relações sociais e tudo mais. É ruim a globalização, lado ruim, né? Porque a maior parte do dinheiro fica entre os países desenvolvidos. Meio que esse capital é investido em uma relação desproporcional no mundo, né? E o que gera uma brutal concentração de riqueza só nesses países desenvolvidos e menos naqueles países subdesenvolvidos. Outra coisa que a gente analisou também é que a globalização é boa porque, através das multinacionais dos países desenvolvidos que abrem filiais nos países emergentes, acabam gerando empregos. Outro motivo também, né, da globalização ser considerada boa é que ela acaba estimulando o crescimento econômico de determinado lugar, país, né? E é isso, esse foi o nosso trabalho sobre a globalização.